Mas antes de cruzarmos a fronteira onde o sinal de rádio da Terra morre, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está pronto para deixar de ser apenas um espectador e se tornar um explorador do invisível? No Sabia Dessa, nós não reciclamos notícias. Nós caçamos a verdade que fica escondida entre as linhas dos relatórios oficiais. Se você busca o que a ciência convencional tem medo de tocar, esse é o seu lugar. Clica no botão de inscrição agora e ativa o sino, porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai fragmentar tudo o que você achava que sabia sobre o nosso satélite natural. Se prepare, o silêncio da Lua está prestes a terminar. E você não vai querer estar do lado de fora quando a verdade vier à tona. 50 anos, meio século de silêncio absoluto. Desde que Eugene Cernan deixou a última pegada na poeira cinzenta em 1972, a Lua se tornou um fantasma no céu. Uma lembrança de uma era de ouro que muitos acreditavam ter acabado para sempre. Mas, enquanto você olha para aquela esfera brilhante hoje à noite, 4 seres humanos estão treinando para fazer algo que desafia a lógica da sobrevivência moderna. Eles não vão apenas para a Lua, eles vão para o lugar onde a luz da Terra morre, o lado oculto. Mas antes de abrirmos a escotilha dessa jornada, me faz um favor. Se você é do tipo que não aceita explicações rasas e quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Sistema Solar, clica no botão de inscrição agora. No Sabia Dessa, a gente não arranha a superfície, a gente mergulha no abismo. Se você ficar até o final desse documentário, garanto que nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Agora, respire fundo, porque o oxigênio lá fora é escasso. A missão Artemis II carrega um peso que a Apollo nunca sentiu. Naquela época, o combustível era a Guerra Fria. Hoje, o combustível é a sobrevivência da espécie. O foguete SLS, Space Launch System, é uma besta de metal e fogo, gerando quase 4 milhões de quilos de empuxo. Mas o verdadeiro mistério não está no motor, está na carga. Por que enviar 4 astronautas para contornar a Lua sem nem ao menos tocar o solo? A resposta oficial é teste de sistemas. A resposta que a geofísica e os registros antigos sugerem é muito mais inquietante. Estamos indo reconhecer um territory que mudou desde a última vez que estivemos lá. Fontes da agência espacial confirmam que a cápsula Orion levará a tripulação a uma distância de 10.300 quilômetros além do lado oculto da Lua. Nesse ponto exato, a Terra desaparece. Não há sinal de rádio, não há Wi-Fi, não há luz das nossas cidades. É o isolamento mais puro que um humano pode experimentar. Mas aqui entra o primeiro fato inexplicável que a ciência tenta rotular como anomalia magnética. Durante as missões Apollo, os astronautas relataram música espacial em seus fones enquanto estavam no lado oculto. Assobios e frequências estranhas que não vinham da Terra. A Artemis II vai equipada com sensores acústicos de última geração para tentar decifrar se esse som é interferência solar ou algo emitido pela própria crosta lunar. Além disso, temos o mistério da massa de metal subterrânea. Em 2019, dados da missão Grail da NASA detectaram uma massa colossal, 5 vezes maior que a ilha do Havaí, enterrada sob a bacia Aitken, no Polo Sul lunar. Exatamente onde a Artemis II vai sobrevoar em baixa altitude. Ninguém sabe o que é. Pode ser o núcleo de um asteroide de ferro, ou pode ser algo que a geologia não consegue explicar. A tripulação da Artemis II será o primeiro par de olhos humanos em décadas a observar visualmente as variações de cor e relevo dessa região, buscando anomalias que as câmeras de satélite, por mais potentes que sejam, não conseguem captar devido às sombras permanentes. Eles estão indo para o vazio, mas o que os registros sugerem é que o lado oculto é, na verdade, um arquivo geológico de tudo o que aconteceu no Sistema Solar nos últimos bilhões de anos. Sem a erosão da Terra, cada impacto, cada visita, cada cicatriz está lá, preservada. A Artemis II é a nossa sonda humana enviada para ler esse diário proibido. Eles não vão pousar porque o objetivo não é coletar pedras desta vez. O objetivo é entender se a Lua ainda é o objeto inerte que pensamos ou se algo lá embaixo está despertando. Estamos prestes a cruzar a fronteira. Se a Apollo foi o nosso primeiro passo fora da caverna, a Artemis II é o momento em que percebemos que não estamos sozinhos na floresta. Agora, vamos mergulhar na maior ferida geológica do Sistema Solar. A bacia Aitken, no Polo Sul da Lua, não é apenas uma cratera. É um abismo de 2.500 quilômetros de diâmetro, que guarda segredos térmicos perturbadores. Enquanto a Artemis II sobrevoa essa região,
Os astronautas estarão olhando para um lugar onde a temperatura cai para 230 graus, em sombras que nunca viram o Sol em bilhões de anos. Fontes de dados da sonda lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, revelaram algo que a geofísica ainda luta para rotular: anomalias de massa positiva. Existe algo tão denso e tão vasto sob essa bacia que a gravidade ali é literalmente mais forte do que no resto da Lua. Imagine a tripulação da Orion sentindo essa variação gravitacional enquanto tentam captar imagens de estruturas que, segundo alguns analistas de imagens orbitais, possuem ângulos retos e simetrias que raramente ocorrem em formações puramente naturais. O mistério se aprofunda com os chamados fenômenos lunares transitórios, TLPs. São flashes de luz e névoas coloridas que aparecem e desaparecem sem explicação. No lado oculto, longe da poluição luminosa da Terra, os 4 astronautas da Artemis II serão as primeiras testemunhas oculares a confirmar se esses flashes são apenas gases escapando do interior lunar ou se existe uma atividade energética constante operando nas profundezas. Estamos indo atrás de respostas, mas o que a bacia Aitken parece oferecer são apenas perguntas, que desafiam a nossa posição no topo da inteligência do Sistema Solar. Existe um momento exato na missão Artemis II que define a diferença entre um astronauta e um náufrago espacial. É o instante em que a curvatura da Lua se interpõe entre a cápsula Orion e o nosso planeta. Nesse segundo, o cordão umbilical de rádio se rompe. É o silêncio de vidro. Pela primeira vez em décadas, 4 humanos estarão em um lugar onde nenhuma frequência de rádio, nenhuma transmissão de TV e nenhum sinal de GPS da Terra consegue penetrar. O lado oculto da Lua funciona como um escudo natural contra a poluição eletromagnética da nossa civilização. Mas é aqui que o mistério técnico se torna uma pulsação de ansiedade. Por que a NASA insiste tanto em levar humanos para este ponto específico, em vez de apenas robôs? A resposta reside na radioastronomia de baixa frequência. O lado oculto da Lua é o lugar mais silencioso do sistema solar interno. Fontes ligadas ao projeto da estação Gateway confirmam que este é o único local onde podemos ouvir os ecos do início do universo, sinais que a atmosfera da Terra bloqueia completamente. A tripulação da Artemis II vai operar sensores que tentam captar ondas de rádio que viajaram por 13 bilhões de anos. Eles estão indo ouvir o nascimento das estrelas, mas o que muitos teóricos e ex-funcionários de agências espaciais sugerem é que eles podem acabar sintonizando algo muito mais próximo. Estudos de geofísica lunar indicam que o lado oculto possui uma crosta muito mais espessa e antiga do que o lado que vemos todas as noites. Enquanto o lado visível foi moldado por grandes mares de lava, os Maria, o lado oculto é um deserto de crateras e montanhas colossais. Por que essa assimetria tão brutal? Alguns cientistas sugerem que a Lua agiu como um escudo para a Terra durante o grande bombardeio tardio. Mas as anomalias térmicas detectadas recentemente em crateras como a Tsiolkovsky mostram variações de calor que não batem com o resfriamento natural de um corpo morto. A tripulação da Artemis II terá a missão de observar se esses pontos quentes são atividade vulcânica residual ou se há algo operando sob a superfície, emitindo calor em ciclos que não dependem do Sol. O impacto emocional para Wiseman, Glover, Koch e Hansen será devastador. Olhar para fora e ver o preto absoluto do espaço de um lado e uma terra cinzenta, estranha e proibida do outro, sabendo que ninguém na Terra pode ouvi-los se eles gritarem. Eles estarão em uma zona de exclusão onde a física que conhecemos é a única lei. A missão Artemis II não é apenas sobre o que eles vão encontrar lá. É sobre o que o silêncio do lado oculto vai revelar sobre o que a Lua tem escondido de nós por éons. Se a Lua é mesmo um arquivo, os astronautas acabaram de entrar na sala dos documentos classificados. Enquanto os 4 astronautas da Artemis II observam as crateras profundas do lado oculto, eles não estão apenas admirando a paisagem. Eles estão fazendo o reconhecimento visual de uma mina de ouro atômica que a Terra perdeu há bilhões de anos. O lado oculto da Lua, por não ter uma atmosfera e estar constantemente exposto ao vento solar, absorveu quantidades massivas de hélio 3. Para quem não conhece o termo, o hélio 3 é o combustível sagrado da fusão nuclear. Uma fonte de energia limpa, sem resíduos radioativos, que poderia sustentar a civilização humana por milênios.
O mistério técnico aqui é o porquê de essa abundância estar concentrada de forma tão irregular. Fontes da geologia lunar indicam que o regolito, a poeira lunar, no lado oculto, é muito mais rico e profundo do que no lado visível. A tripulação da Artemis II terá a tarefa crítica de observar as variações de cor e textura do solo em regiões como o Mar Moscoviense. Qualquer tonalidade diferente pode indicar concentrações metálicas ou depósitos de gases aprisionados, que as sondas automáticas ainda não conseguiram confirmar com precisão humana. Eles são, na prática, geólogos de reconhecimento em uma altitude de 10.000 quilômetros. Mas existe um lado mais sombrio nessa caça ao tesouro. A Lua não tem dono. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz que nenhum país pode clamar soberania sobre o solo lunar, mas não diz nada sobre quem extrair os recursos primeiro. A Artemis II é a resposta do Ocidente a uma movimentação silenciosa de outras potências globais, que já enviaram sondas robóticas para o lado oculto com o objetivo claro de mapear esses depósitos. O que a tripulação vai encontrar lá embaixo pode ditar quem será a próxima superpotência energética do século XXI. O impacto para os astronautas é sentir a tensão dessa nova corrida do ouro. Eles estão voando sobre um território que pode salvar a Terra de uma crise climática e energética definitiva, mas que também pode ser o estopim para o primeiro conflito geopolítico fora do nosso planeta. A Orion é uma nave de paz, mas o terreno que ela sobrevoa é o tabuleiro de um jogo de xadrez de trilhões de dólares. A pergunta que Wiseman e sua equipe se farão ao olhar para aquelas planícies cinzentas é: a humanidade aprendeu a dividir, ou estamos apenas levando nossos velhos vícios para um mundo novo e intocado? Enquanto a cápsula Orion desliza sobre a face oculta, mergulhada em uma escuridão que nenhum habitante da Terra jamais experimentou, a tripulação estará caçando fantasmas. Na astronomia, eles são conhecidos como fenômenos lunares transitórios, TLPs. São lampejos de luz, brilhos coloridos e névoas súbitas que aparecem em frações de segundo na superfície lunar. Durante as missões Apollo, relatos de luzes que parecem se mover, ou flashes em crateras sombrias, foram arquivados como possíveis impactos de meteoritos ou descargas eletrostáticas da poeira. Mas a Artemis II leva câmeras de alta sensibilidade e olhos humanos treinados para separar o que é geologia do que é outra coisa. O mistério técnico reside na cratera Aristarchus, mas no lado oculto, o alvo é a misteriosa cratera Tsiolkovsky. Fontes de observatórios terrestres indicam que esses flashes ocorrem com mais frequência em áreas onde a crosta é mais fina ou onde existem falhas geológicas. A teoria oficial diz que o gás radônio está escapando do interior da Lua e, ao ser atingido pela radiação solar, brilha. Porém, no lado oculto, onde o Sol não bate em certas crateras por bilhões de anos, esses flashes continuam acontecendo. Se não há luz solar para excitar o gás, o que está gerando a energia para esses clarões? O impacto emocional para Christina Koch e Victor Glover será o de confrontar o desconhecido visual. Imagine estar a 10.000 quilômetros de altura e ver um ponto de luz pulsante em uma região onde não deveria haver nada além de rocha morta e gelo. Documentos desclassificados de missões anteriores sugerem que esses fenômenos podem ser evidências de luminescência por bombardeio de partículas, mas a escala de alguns desses eventos sugere uma fonte de energia interna que a Lua, teoricamente um corpo morto, não deveria possuir. A Artemis II não está lá apenas para tirar fotos bonitas para o Instagram da NASA. Eles estão lá para validar se a Lua possui uma pulsação interna. Se esses flashes forem sinais de atividade tectônica ou vulcânica ativa, toda a nossa estratégia de colonização muda. Não estaríamos construindo bases em uma rocha estática, mas em um mundo que ainda respira, range e emite energia de formas que ainda não compreendemos. Para os 4 astronautas, cada flash no horizonte de basalto é um lembrete de que eles são intrusos em um território que guarda suas próprias luzes, protegidas pela maior cortina de escuridão do sistema solar. Sair da órbita baixa da Terra não é apenas uma questão de velocidade, é uma questão de sobrevivência celular. Entre nós e a Lua, existem os cinturões de radiação de Van Allen, 2 zonas gigantescas de partículas carregadas, presas pelo campo magnético do nosso planeta. Atravessar isso é como caminhar por uma tempestade de areia onde cada grão é um próton ou elétron disparado quase à velocidade da luz. Fontes da divisão de heliofísica da NASA confirmam que a cápsula Orion passará por essas regiões com uma blindagem de última geração,
Mas o mistério técnico reside no efeito acumulativo dessa exposição em áreas do cérebro humano que ainda não mapeamos em missões de longa duração. O que raramente é exposto ao grande público é o fenômeno das luzes de Gauss. Astronautas das missões Apollo relatavam ver flashes de luz branca dentro de seus próprios olhos, mesmo com as pálpebras fechadas. Isso não era reflexo nas janelas. Eram raios cósmicos de alta energia, atravessando o casco da nave, o crânio dos astronautas e atingindo diretamente a retina. A tripulação da Artemis II será monitorada por biosensores em tempo real para entender como essa chuva invisível afeta a cognição e os reflexos. Estamos enviando 4 mentes brilhantes para um ambiente que, em termos biológicos, tenta desmantelar o DNA a cada segundo. O impacto emocional aqui é a solidão do corpo. Victor Glover e Christina Koch sabem que, ao cruzarem essa barreira, estarão deixando para trás a proteção natural que permitiu a evolução da vida na Terra por bilhões de anos. Eles se tornam, literalmente, seres do espaço profundo. A ciência estuda o limite de radiação, mas a verdade é que ainda não sabemos o preço exato que o corpo paga para visitar o abismo estelar. A Orion possui um abrigo contra tempestades solares, mas se uma ejeção de massa coronal atingir a nave enquanto eles estiverem no lado oculto, o plano de contingência é um teste de nervos. Eles terão que confiar que a engenharia humana é mais forte que a fúria de uma estrela. Este capítulo da missão nos lembra que o espaço não é apenas vazio, é um oceano de energia hostil. A Artemis II está testando o escudo da humanidade. Se passarem ilesos, o caminho para Marte estará aberto. Se os dados mostrarem anomalias biológicas severas, a Lua continuará sendo uma fronteira que podemos observar, mas talvez nunca habitar plenamente. Para os 4 a bordo, cada bip dos dosímetros de radiação é um lembrete silencioso de que a vida é um milagre frágil, protegido por uma bolha magnética que eles acabaram de estourar. Enquanto a tripulação da Artemis II desliza sobre as crateras do lado oculto, eles sentirão algo que nenhum simulador na Terra consegue replicar perfeitamente: o soluço da gravidade. A Lua não é uma esfera perfeita com densidade uniforme. Ela é um quebra-cabeça geológico irregular. Sob a superfície, existem concentrações de massa colossais conhecidas como mass concentrations. Fontes da missão Grail revelam que essas regiões são tão densas que exercem uma atração gravitacional significativamente maior, agindo como ímãs invisíveis que tentam desviar qualquer nave de sua órbita original. O mistério técnico reside na origem desses mascons no lado oculto. Diferente do lado visível, onde os impactos de asteroides foram preenchidos por lava basalto densa, o lado oculto possui mascons secos, enterrados sob quilômetros de crosta anortosítica. Para Reid Wiseman e sua equipe, isso significa que a Orion estará em uma montanha-russa invisível. Se os cálculos de empuxo não considerarem cada uma dessas variações gravitacionais, a nave pode acabar em uma trajetória de colisão ou ser arremessada para longe demais no espaço profundo. A Artemis II é, essencialmente, o teste definitivo de navegação em um campo minado de gravidade. O que raramente é discutido abertamente é como essas anomalias afetam a percepção do tempo e do espaço dentro da cápsula. Estudos de física teórica sugerem que variações gravitacionais extremas, mesmo que em escala decimal, podem causar micro-oscilações nos instrumentos atômicos de bordo. A tripulação terá que confiar em seus instintos e na observação visual para validar o que os computadores estão lendo. Eles estarão monitorando se a massa fantasma da bacia Aitken, que mencionamos anteriormente, causa alguma alteração na telemetria que os modelos matemáticos não previram. O impacto emocional para o piloto Victor Glover será o de domar uma besta indomável. Pilotar a Orion sobre o lado oculto é como dirigir um carro de luxo em uma estrada cheia de buracos invisíveis. A tensão de saber que, sob aquela poeira cinzenta, existem núcleos de metal de antigos mundos colididos que podem alterar o destino da missão a qualquer momento, é o que separa os astronautas dos turistas espaciais. Eles não estão apenas passando pela Lua, eles estão lutando contra a própria estrutura do corpo lunar para garantir que o caminho de volta para casa permaneça aberto. A Lua não quer ser mapeada, e sua gravidade é a primeira linha de defesa contra os invasores da Terra.
A Lua é, teoricamente, um mundo estático. Sem vento, sem chuva e sem placas tectônicas ativas, nada deveria mudar, a menos que um asteroide atinja a superfície. Mas, enquanto a tripulação da Artemis II aponta suas lentes de ultra-resolução para o lado oculto, o que eles procuram são as anomalias de albedo. Fontes de análise de imagem da Universidade do Arizona indicam manchas de brilho extremo em regiões de sombra perpétua que não condizem com a composição de basalto ou anortosito comum. Algumas dessas formações possuem linhas tão retas e ângulos tão precisos que a geologia convencional precisa se esforçar para chamá-las de cristalizações naturais. O mistério técnico reside na cratera da Daedalus. Localizada exatamente no centro do lado oculto, ela é o lugar mais isolado da radiação da Terra. Fotos orbitais de missões anteriores mostram o que parecem ser pontes de rocha e estruturas em forma de torre que se elevam por centenas de metros. Porque a erosão micrometeorítica, que deveria ter transformado tudo em pó em 4 bilhões de anos, deixou essas estruturas intactas. A tripulação terá a tarefa ingrata de discernir se essas formas são remanescentes de tubos de lava colapsados ou se a Lua esconde uma arquitetura natural. Ou não. Que a nossa ciência ainda não está pronta para catalogar. O impacto para Jeremy Hansen e Christina Koch será o confronto com a pareidolia versus a realidade. O cérebro humano é programado para ver padrões. Mas o que acontece quando os sensores laser da nave, LIDAR, confirmam que uma estrutura no fundo de uma cratera possui uma simetria geométrica perfeita? Documentos desclassificados de missões soviéticas antigas já mencionavam objetos de interesse no lado oculto, que nunca foram explorados por missões tripuladas. A Artemis II é a primeira vez que teremos o discernimento humano, capaz de notar nuances de luz e sombra que uma inteligência artificial poderia ignorar como ruído de imagem. Existe um silêncio desconfortável na comunidade científica sobre as cúpulas de vidro. Algumas regiões do lado oculto mostram uma alta concentração de sílica fundida, sugerindo impactos de altíssima energia ou processos térmicos controlados. Ao sobrevoarem essas áreas, os astronautas estarão procurando por reflexos que não deveriam estar lá. Eles não estão apenas olhando para rochas. Eles estão lendo as cicatrizes de um mundo que pode ter servido de base, observatório ou arquivo para algo muito maior do que a nossa história registrada. No lado oculto, a geologia não é apenas pedra. É a evidência silenciosa de que o tempo na Lua flui de uma maneira que ainda não conseguimos decifrar. Se a Terra é o coração pulsante de vida, o lado oculto da Lua é o disco rígido, onde toda a história de colisões e radiações do Sistema Solar foi gravada sem interrupções. Ao atingirem o ponto mais distante de sua trajetória, os 4 astronautas da Artemis II estarão flutuando sobre uma região que serviu de escudo para a Terra por 4,5 bilhões de anos. Fontes da NASA e da ESA sugerem que a crosta do lado oculto é, em média, 20 quilômetros mais espessa do que a face que vemos. Essa armadura natural esconde o que os cientistas chamam de paleomagnetismo lunar. O mistério técnico reside na descoberta de que a Lua já teve um campo magnético tão forte quanto o da Terra, mas ele morreu misteriosamente. Mientras a tripulação da Orion sobrevoa as bacias de impacto do lado oculto, seus magnetômetros de alta precisão estarão caçando anomalias magnéticas de crosta. Existem bolhas magnéticas isoladas que ainda persistem em certas crateras, agindo como pequenos escudos invisíveis. O que a Artemis II vai tentar validar é se essas anomalias são restos de um núcleo dinâmico ou se foram depositadas por impactos de asteroides metálicos gigantescos que ficaram vivos magneticamente sob o solo. O impacto emocional para o comandante Reid Wiseman será a percepção de que a Lua não é um objeto passivo, mas um arquivo ativo. Estar no lado oculto significa estar em um observatório natural perfeito. Sem a interferência da ionosfera terrestre, os instrumentos da nave podem ouvir as frequências ultrabaixas do universo, sinais que datam de antes da formação das primeiras galáxias. A tripulação da Artemis II estará, literalmente, dentro de um imenso radiotelescópio natural, onde o silêncio da Terra permite captar o choro de nascimento do cosmos. Mas a pergunta que ecoa nos corredores da engenharia aeroespacial é mais profunda. Se a Lua funcionou como esse cérebro receptor por bilhões de anos, o que mais ela captou?
Alguns teóricos da exobiologia sugerem que, se alguma inteligência externa ao nosso sistema solar quisesse observar a Terra sem ser detectada, o lado oculto da Lua seria o posto de vigia lógico e perfeito. A missão Artemis II, ao mapear as variações de densidade e radiação dessa face, está na verdade limpando a lente de um microscópio que a humanidade ignorou por 5 décadas. Eles não estão apenas olhando para o passado. Eles estão verificando se o cérebro do nosso sistema solar ainda guarda informações que a nossa ciência atual sequer sabe como perguntar. A jornada de volta começa com uma manobra que desafia os nervos, o estilingue gravitacional. Ao contornar o lado oculto, a cápsula Orion usa a própria massa da Lua para ser arremessada de volta à Terra. Nesse momento, a tripulação vê o nosso ponto azul pálido ressurgir no horizonte lunar, o chamado Earthrise, nascer da Terra. Mas eles não voltam os mesmos. Fontes da psicologia aeroespacial descrevem o efeito de perspectiva, uma mudança cognitiva profunda que ocorre quando um humano vê a fragilidade da Terra contra o vazio. Para os 4 da Artemis II, esse efeito será amplificado pelo que acabaram de testemunhar no silêncio do lado oculto. O mistério técnico final reside na reentrada atmosférica. A Orion atingirá a atmosfera terrestre a uma velocidade de 40.000 km/h, gerando temperaturas de 2.800 graus no escudo térmico. É o teste de fogo literal. Mas o verdadeiro segredo que a NASA e as agências parceiras estarão protegendo não são apenas os dados de telemetria, mas os registros de memória localizada. Durante a missão, a tripulação utilizou sistemas de gravação que captam frequências além do espectro audível humano. O que esses microfones registraram no vácuo magnético do lado oculto? Existem rumores de que certas assinaturas de rádio captadas não possuem origem estelar conhecida. O impacto emocional do resgate no Oceano Pacífico será o fechamento de um ciclo de 50 anos de estagnação. Quando Wiseman, Glover, Koch e Hansen saírem da cápsula, eles trarão consigo a resposta para a pergunta que assombra a ciência desde a década de 70. A Lua é um lugar onde podemos viver ou é um território que nos tolera apenas por breves momentos? Se as anomalias térmicas e magnéticas que eles observaram indicarem uma instabilidade profunda, nossos planos de bases permanentes podem ser adiados. Mas, se o que encontraram for a confirmação de que o lado oculto é o porto seguro para a radioastronomia e a mineração de hélio 3, a Artemis II terá sido o tiro de largada para a maior migração da história humana. Nós começamos este documentário falando sobre o oceano que esqueceu de matar gigantes e terminamos com gigantes de metal cruzando o oceano cósmico. A missão Artemis II é a prova de que a nossa curiosidade é mais forte que o nosso medo do escuro. Eles foram para o lado oculto para olhar nos olhos do desconhecido e, ao fazerem isso, iluminaram um pouco mais o nosso próprio lugar no universo. A Lua não é mais apenas um farol noturno, ela é a nossa porta de saída. E agora que a fechadura foi aberta, não há mais volta. Obrigado por acompanhar cada capítulo dessa investigação profunda aqui no Sabia Dessa. O espaço é vasto, mas a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Se você chegou até aqui, você faz parte da elite de exploradores que não tem medo de fazer as perguntas difíceis. Nos vemos na próxima fronteira, porque o universo... Bom, você sabe, ele sempre tem um segredo a mais para nos contar.